Então, bom dia, gente. Nós vamos falar hoje sobre a eletroforese de hemoglobina e a persistência de hemoglobina fetal. Então, primeiro, é importante a gente relembrar sobre a estrutura da hemoglobina, que ela vai ser composta por duas cadeias alfas, cadeia alfa 1 e 2, e duas cadeias beta, cadeia beta 1 e cadeia beta 2, sendo que cada uma dessas cadeias elas vão estar ligadas a um anel de grupo N e também a um átomo de ferro. E assim elas vão poder fazer o transporte do oxigênio para todos os tecidos e órgãos. Pode passar. E aí, então, também é importante nós sabermos os tipos de hemoglobinas existentes. Nesse caso, as hemoglobinas mais comuns, porque existem outras variantes. E aí, então, nós vemos que as hemoglobinas, entre as hemoglobinas normais, nós temos a hemoglobina A1, que é composta por duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Nós temos a hemoglobina A2, que é composta por duas cadeias alfa e duas cadeias delta, que está presente, essa hemoglobina A2 está presente em menor quantidade na população, mas é uma hemoglobina normal. E nós temos a hemoglobina fetal, que é composta por duas cadeias alfa e duas cadeias gama, e está presente no feto. E ela começa depois a ter sua estrutura alterada para a cadeia beta, para assim formar a hemoglobina normal no adulto. No adulto e na criança, né? Então, nós temos também as outras variantes, que nós temos a hemoglobina S, que ela vai ter uma mutação na posição 6 da extremidade N-terminal do cromossomo 11, substituindo o ácido glutâmico por valina. E essa substituição vai provocar essa instabilidade na hemácia, como a gente viu durante a aula, e então ela vai assumir um formato de foice depois que ela liberar o oxigênio. Nós temos também a hemoglobina H, que ela possui tetâmeros de cadeia beta, que está presente em caso de talassemia. Nós temos a hemoglobina D, que sofre mutações em diferentes pontos da globina beta, ela pode sofrer em até 4 pontos diferentes, e com isso ela pode causar alguns quadros de anemias nos portadores desse gene. E nós temos a hemoglobina C, que vai sofrer uma substituição do aminoácido ácido glutâmico pelo aminoácido lisina, e com isso pode provocar quadros de anemias hemolíticas. Ou alguns artigos já trazem também como quadro sintomático, também é possível. Então, para que todos esses tipos de hemoglobina possam ser averiguados, analisados, e o indivíduo ele tem um diagnóstico com a possível prevenção, um tratamento precoce, é preciso fazer a eletroforese de hemoglobina, uma das técnicas, né? Pode passar. Então, a eletroforese de hemoglobina ela vai permitir identificar as variantes estruturais de hemoglobina, assim como a presença de quantidades elevadas de HbF. E a eletroforese, então, ela vai separar essas proteínas com base na sua carga elétrica, de modo que as proteínas que são mais negativas, as hemoglobinas mais negativas, elas vão migrar mais lentamente ou migrar menos do que as outras. E usualmente no laboratório, para os fins diagnósticos, é feito em acetato de celulose com tampão de pH alcalino. Mas também nós vamos ter a eletroforese em pH ácido, que ela vai permitir a separação da HbS, da hemoglobina S, da D, da G e a HbC da E. Porque no pH alcalino, muitas vezes não vai conseguir fazer essa diferenciação exata desses tipos de hemoglobina. Então, muitas vezes faz o pH ácido para um diagnóstico mais preciso, ou para estudos acadêmicos também. E a alteração mais comum das hemoglobinas humanas é a HbS, que vai condicionar a anemia falciforme ou traços falcêmicos do indivíduo. Nós, então, para exemplificar essa questão da mudança de carga que a hemoglobina sofre quando se muda o aminoácido, nós vamos ter um exemplo da HbS, onde vai acontecer a mudança da glutamina para a valina, sendo que a glutamina é um aminoácido que apresenta uma carga positiva, e ela vai mudar para uma carga neutra.
Então, ela vai perder cargas positivas, ficando um pouco mais negativa. E com isso, ela vai migrar menos que a HbA. No caso da HbC, por exemplo, a gente vai ver que a glutamina ela vai apresentar carga positiva, e quando trocada esse aminoácido pela lisina, que é negativa, vai migrar menos que a HbS. Então, ocorrendo essas mutações, a gente vai ver na eletroforese as diferentes marcações, os diferentes padrões para cada hemoglobina. Pode passar. E aqui nessa imagem, então, nós vemos a eletroforese. Então, aqui nós temos indicando na vertical, no lado esquerdo, o sinal positivo em cima e negativo. Então, indicando a migração que vai ocorrer do positivo para o negativo. E nessa fileira também nós vemos os tipos de hemoglobina. Hemoglobina A, hemoglobina F, AS ou G, porque no caso, como eu falei antes, dessa eletroforese com o pH alcalino, eles não vão fazer essa diferenciação. Nós temos a hemoglobina C e uma outra faixa que pode ser GC, hemoglobinas. E aí, então, nós vemos a primeira marcação da hemoglobina A, indicando que esse indivíduo, na linha horizontal, nós vemos que esse indivíduo, ele é AA, então ele é um indivíduo saudável, ele não apresenta nenhuma anormalidade na sua hemoglobina. No próximo, na segunda fileira, nós vamos observar um indivíduo que ele apresenta hemoglobina A2, que vai ter essa marcaçãozinha também no A, e esse indivíduo em questão, dessa eletroforese em questão, ele apresentava uma taxa reduzida de hemoglobina A2, indicando que ele poderia estar com uma deficiência de ferro, uma anemia ferropriva. Então, nós também vemos, na terceira linha, nós temos um indivíduo que ele possui a marcação na hemoglobina A e na C. Então, nesse caso, ele é um indivíduo AC e ele é normal, ele é assintomático, embora ele tenha a hemoglobina C. E nós temos um caso raro na próxima fileira, que é o AGC. Esse AGC é um duplo heterozigoto raro de acontecer, e aí a gente vê que ele vai possuir a marcação na hemoglobina A, na hemoglobina C e na hemoglobina G. Nós temos também um indivíduo SC, que vai ter essa marcação na linha SG e C, apresentando, então, uma anemia que pode ser de moderada, anemia hemolítica, de moderada a grave, porque também apresenta o gene, né, para a hemoglobina S. E nós temos também um outro indivíduo que possui uma marcação na hemoglobina fetal e na hemoglobina S, indicando um possível quadro de anemia falciforme com beta-talassemia. E nós temos o indivíduo SS, o homozigoto, né, então ele vai apresentar anemia falciforme. E por último, a gente tem um indivíduo que ele é AS, então ele apresenta um traço falcêmico nas suas hemoglobinas. E aqui a gente tem uma imagem dessa quantificação da eletroforese, mostrando uma pessoa, um indivíduo, que ele possui uma anemia falciforme. Então, a gente vê que aqui é possível quantificar, né, fazer a porcentagem de quanto que aquela hemoglobina ela está presente no indivíduo, então, através da eletroforese. Então, são usados aplicativos, programas, né, computacionais para poder fazer essa transformação daquele padrão da eletroforese para um gráfico e também verificar essa quantidade, porcentagem que cada uma dessas hemoglobinas tem dentro do indivíduo. Pode passar. E é importante também a gente fazer alguns destaques quanto à eletroforese, porque a detecção de uma hemoglobina normal na eletroforese, ela vai exigir a confirmação da sua identidade por um outro método. Então, sempre que fizer a eletroforese, também é aconselhável fazer algum outro método de biologia molecular ou de outras áreas para poder confirmar aquela doença, até porque nem sempre a pessoa possuindo uma hemoglobina anormal, ela vai possuir a doença, vai possuir a patologia. Então, é importante também fazer essa confirmação. Então, nesse caso, nós temos, no caso da anemia falciforme, a pessoa que possui o HBS, a gente vai fazer um teste mais realizado, né, feito,
é o da falsização em lâmina, na qual essa amostra de sangue ela vai ter sua quantidade de oxigênio reduzida por ação da metabisulfito de sódio a 2%, então reduzindo a quantidade de oxigênio e em pouco tempo a gente observa, então, os deprenócitos presentes naquele sangue. Então, nesse caso aqui dessa imagem, nós vemos o teste de falsização e então confirmando que a pessoa ela possui anemia falciforme. E também a eletroforese também é muito utilizada em estudos acadêmicos para verificar essas variações presentes na população, então é muito utilizada no meio acadêmico. Pode passar. E então a gente vê hoje que para o diagnóstico das hemoglobinopatias é muito utilizado no PNTN, que é o Plano Nacional de Triagem Neonatal, o teste do pezinho. Então hoje, recentemente, poucos anos atrás, ele foi incluso a eletroforese justamente para tentar fazer esse diagnóstico logo que o bebê nasce, no recém-nascido, para que assim ele possa iniciar tratamentos e tenha uma qualidade de vida, uma sobrevida muito melhor. E aí, então, é realizado um pequeno cortezinho no pezinho do bebê, retirado, então, umas gotas de sangue, que são colhidas em papel de filtro. Então, no laboratório, o sangue da mancha do papel vai ser urrido e testado por cromatografia ou eletroforese em acetato de celulose, para então poder identificar com segurança os presumíveis heterozigotos AS e os presumíveis homozigotos HBS. Então, esse teste ele vai ser realizado e ele possui essa segurança para poder verificar, embora o recém-nascido ele tenha as taxas de hemoglobina fetal ainda um pouco altas, 60%, 70%, e embora tenha essa taxa mais alta, vai ser possível realizar com segurança esse teste, porque já está iniciando a produção de outras cadeias, e aí então vai poder fazer esse diagnóstico precoce antes, né, no bebê. E quando esse resultado, quando essa normalidade é vista na eletroforese, é comunicado aos pais para que também realizem esse exame, esse teste, e logo que depois que os pais realizam, verificam se de fato essa patologia, então é comunicado ao lactante para que então inicie possivelmente o tratamento, né, para aquela doença. E, por fim, a gente também tem a quantificação da hemoglobina fetal, que ela também pode ser feita pela observação da eletroforese de hemoglobinas, quando ocorrem essas grandes elevações da hemoglobina fetal, que está presente tanto nas talassemias quanto em persistências hereditárias de hemoglobina fetal. Bom, então, dando seguimento ao que Débora falou, vou falar agora um pouco sobre a persistência da hemoglobina fetal, que, segundo Hofbrand e Mois, trata-se de um grupo heterogêneo de doenças genéticas causadas por deleção ou cruzamento, que é o crossing over, afetando a produção de cadeia beta e gama, ou nas formas sem deleção por mutações pontuais e jusantes dos genes de gama-globina ou no gene BCL11A. Esse BCL11A ele é um regulador transcricional da conversão e do silenciamento da síntese de cadeia gama no adulto. E para falar sobre essa questão da hemoglobina fetal, é importante relembrar como funciona a síntese da hemoglobina. Ainda na vida fetal, a síntese de cadeia gama ela é desativada e substituída pela síntese predominante de cadeia beta, fazendo com que a hemoglobina fetal, que a gente vai identificar como HbF, seja substituída pela hemoglobina A. E esse processo ele prossegue após o nascimento e a substituição é quase total ao redor do 6º mês de vida extrauterina. É importante salientar que a hemoglobina fetal é o principal carreador de oxigênio neonatal, ou seja, durante toda a fase fetal predomina essa hemoglobina fetal, acompanhada de pequenas quantidades de hemoglobina do adulto, que no caso é a HbA. Essa situação ela se inverte próximo ao nascimento, como podemos observar na imagem, quando a produção de HbF ela vai sendo progressivamente substituída pela
pela produção de HbA. E no momento do nascimento, a síntese de HbF ainda constitui cerca de 60% do total, mas a substituição se completa entre o terceiro e o sexto mês de vida. No entanto, é importante salientar que a substituição ela nunca é completa e durante toda a vida o adulto permanece a produção de pequenas quantidades de HbF, que em geral é menos de 1% do total. E a pequena quantidade de HbF restante nos adultos está sob controle genético. Em algumas famílias há uma tendência a herdar níveis ligeiramente elevados, e além disso, existem exemplos de mutações ou deleções que determinam a produção de uma quantidade moderada ou acentualmente elevada de HbF durante a vida adulta. E essas situações que são denominadas persistências hereditárias da hemoglobina fetal. Elas habitualmente são assintomáticas e podem ser benéficas quando herdadas concomitantemente com genes de imunoglobinopatias, que eu vou falar um pouco mais à frente. E quanto à distribuição da hemoglobina fetal nos eritrócitos, temos a distribuição do tipo pancelular, onde a hemoglobina fetal está uniformemente distribuída entre todas as hemácias. Em geral, são formas de persistência hereditária da hemoglobina fetal que têm níveis mais elevados de HbF e são, em sua maioria, resultantes de deleções, embora algumas possam ser determinadas por mutações. E temos também a distribuição do tipo heterocelular, na qual a hemoglobina fetal ela vai estar distribuída heterogeneamente entre as hemácias e os níveis de HbF são sensivelmente menores do que nas pancelulares. E, em sua maioria, são determinadas por mutações em pontos de regiões promotoras de genes específicos. As variações do nível de hemoglobina fetal podem ser observadas em alguns pacientes com beta-talassemia, em outras circunstâncias também, como após uma quimioterapia, e essa elevação ela ocorre durante a fase de recuperação da medula óssea. Também podemos observar variações dos níveis de HbS em pacientes tratados de anemia de deficiência de ferro, que no caso é a anemia ferropriva. E isso vai ocorrer devido à perda de sangue aguda, né? Devido à consequência da hematopoiese ou da eritropoiese, entre aspas, forçada. E também em pacientes com síndromes herdadas da falha na medula. Os fatores que levam à ocorrência disso, hoje em dia, alguns artigos já trazem que esse fator, que o gênero, ele é um fator, pois mulheres adultas elas apresentam níveis mais elevados de hemoglobina fetal que homens adultos, e também pode ocorrer devido a fatores ambientais e determinantes genéticos. Trouxe como destaque o locus HMPI no cromossomo 6, o locus BCL11A no cromossomo 2 e o locus das globinas no cromossomo 11. E a persistência relativamente de níveis elevados de hemoglobina fetal não é clinicamente prejudicial em indivíduos saudáveis. Contudo, nos pacientes que sofrem das circunstâncias que afetam a qualidade do HbA, a circunstância pode oferecer uma certa vantagem. E os benefícios da persistência da hemoglobina fetal são mais visíveis quando coexistem com células falciformes ou de beta-talassemia. Isso porque essas circunstâncias comprometem o transporte de oxigênio nos glóbulos vermelhos devido às correntes instáveis, né, que fazem parte da estrutura da hemoglobina. No caso da beta-talassemia, a elevação dos níveis de hemoglobina fetal diminui o desequilíbrio entre as cadeias de globina alfa e beta e, consequentemente, o grau da anemia, que é observado em pessoas com talassemia intermediária com persistência de hemoglobina fetal. E na anemia falciforme, como eu trouxe aqui em destaque, a hemoglobina fetal ela também traz benefícios, pois esse tipo de hemoglobina possui uma maior afinidade com oxigênio, e como ela também interfere diretamente no processo de polimerização da HbS, esses altos níveis de hemoglobina fetal diminuem a polimerização das hemácias defeituosas e, com isso, reduz o risco de vaso-oclusão.
Com isso, terminamos nossa apresentação. Aqui são nossas referências. E muito obrigada pela atenção de todos e vamos estar disponíveis aí para, se soubermos, né, responder as dúvidas e ajudar no aprendizado de todos. Obrigada.